Mais uma vez, vamos estudar o livro O Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Hoje iremos refletir, estudar o capítulo 16, de nome Confidências. André Luiz, dando continuidade às orientações da mãe de André, em diálogos ricos de conteúdos, de filosofias espirituais, a mãe de André resolve esclarecer ao André Luiz a respeito do comportamento do pai após morte, das suas características reais, as realidades que todos nós, de alguma forma, ocultamos, e o pai do André, chamado Laerte, se encontra há 12 anos no umbral. E segundo a mãe de André Luiz, esclarecendo ao André, o Laerte, que vive naquela oportunidade na região do umbral, na região das sombras, ele está envolvido com duas entidades femininas, digamos assim, e estas duas entidades foram uma das mulheres que ele se envolveu na vida fora do casamento. Ele teve uma relação com estas duas mulheres quando estavam encarnadas, o que certamente entristeceu a mãe de André Luiz ao saber das verdades em que Laerte, pai do André, não respeitava, não tinha o comportamento moderado, prudente, diante dos valores da família. Com isso, ele gerou as responsabilidades da lei de causa e efeito. E o comportamento de Laerte caracterizou, segundo os nossos estudos, o circuito mental fechado. Tal orientação e entendimento se encontra no livro Ação-Reação, no capítulo Almas Enfermiças, em que Silas, que é um instrutor deste livro, orienta ao André Luiz que quando temos comportamentos, ideias fixadas em desejos, desequilíbrios, nós criamos mentalmente um circuito fechado. Ficamos ajustados em comportamentos nada harmônicos e perdemos a encarnação na medida que nós não conseguimos a transformação moral, a busca do Evangelho do Senhor Jesus. E, infelizmente, Laerte, o pai do André, ele mascarou a realidade, criando fugas em comportamentos falseados pelos desejos da vida, tendo atitude de infidelidade conjugal perante a mãe do André Luiz, quando todos estavam encarnados. E Laerte é objeto do estudo de hoje, além, é claro, que a mãe de André Luiz informa que as suas duas filhas, as irmãs de André, Clara e Priscila, se encontram no umbral também, exceto uma filha que desencarnou, Luísa. Ela antecipou o seu retorno à vida espiritual quando André Luiz era pequeno, era criança, Luísa, e teve contato com a mãe de André Luiz a fim de ajudar a mãe de André em orientar, renovar os corações dos irmãos, dos parentes, daqueles que não entenderam a vida
a vida corporal, a vida física. Então, amigos dos estudos do livro Nosso Lar, irei trazer aqui um trecho do capítulo 16, de nome Confidências, do livro Nosso Lar, em que a mãe de André, ela consegue resumir, analisar a fundo as características, os comportamentos, os arrastamentos do pai de André, Laerte, em que prejudicou a sua família e gerou as responsabilidades da lei de causa e efeito. Vejamos então as palavras, vamos acompanhar as palavras da mãe de André, em texto, narração André Luiz. Tendo gasto muitos anos a fingir, viciara a visão espiritual, restringira o padrão vibratório, e o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivara irrefletidamente pela mente e pelo coração. Finalizamos a leitura. Temos aqui conteúdos importantes para que possamos entender o coração da mãe de André Luiz a respeito desta notícia desagradável, em que ela teve ciência que o seu marido, Laerte, foi infiel a ela e teve uma vida de uma incoerência, teve uma vida fora dos valores do Evangelho do Senhor Jesus. Então vamos detalhar, refletir a respeito das palavras da mãe de André Luiz, analisando o seu marido durante a vida corporal e após morte do corpo físico. Então vamos detalhar. Ela diz aqui no início que o Laerte gastou muitos anos a fingir. Ou seja, amigos dos estudos, o Laerte, lembrando que o Laerte pode ser uma faceta em nós, um fragmento, um comportamento que nós ainda não percebemos, de não conseguir desenvolver pela vida os valores de equilíbrios, de moderações, de prudências. Então, amigos, o Laerte, ao fingir, ao ter uma vida de infidelidade conjugal, ignorando o valor sagrado da família, segundo a mãe de André Luiz, ele viciara a visão espiritual, ele corrompeu o conceito da vida, ele falsificou os seus valores, ele foi falseando com a sua razão manipulada pelo egoísmo, pelos desejos do mundo transitório. Ele pouco percebia a vida espiritual, a vida maior nele mesmo. De modo que, segundo a mãe de André Luiz, e ela aqui continua, diz o seguinte: restringira o padrão vibratório. Ou seja, uma vez que o nosso comportamento ele é nocivo, venenoso, nós vamos limitando as nossas vibrações, perdemos o teor vibratório da nossa espiritualidade, ficamos limitados, conforme dito anteriormente, numa espécie de circuito mental fechado. E ela diz ainda em que as companhias que o pai do André Luiz, escolheu, gerou nele comportamentos irrefletidos, comportamento estes que impregnou a mente e o coração de Laerte, pai de André, em desequilíbrios completos, em insensatez, tornou-se uma pessoa insensata, sem aquele senso de respeitabilidade
para com ele mesmo e para com a vida. E temos algumas orientações importantes dos mentores, instrutores da doutrina espírita. Eles nos orientam, tais mentores, e temos aqui um pensamento importante de Fenelon, que encontra-se na questão 917 do Livro dos Espíritos. Em sua resposta, eu só vou trazer aqui um trecho pequeno da resposta de Fenelon, que ele fala a respeito do egoísmo, que são conteúdos coincidentes com o comportamento do pai de André, o Laertes, que se encontra no umbral, naquela oportunidade, com duas amantes, duas entidades femininas que não conseguem se desvencilhar, superar tais obstáculos criados por ele mesmo. Então, amigos, segundo Fenelon, que assina a resposta da questão 917 do Livro dos Espíritos, codificação organizada pelo professor Allan Kardec, Fenelon diz que o egoísmo assenta na importância da personalidade. Vou repetir. O egoísmo assenta na importância da responsabilidade. Ou melhor, da personalidade. Desculpa. Vou repetir. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Isto é, quando de forma excessiva nós valorizamos em bases do egoísmo, do orgulho, das vaidades humanas, a nossa personalidade, nós geramos uma desproporção, não damos a proporcionalidade correta, equilibrada à nossa personalidade. Nós sobrepomos com a nossa personalidade as verdades da vida e vivemos no relativismo perigoso, nas narrações que são narrações que interessam ao nosso ego, a fim de mascarar a realidade, mascarar a realidade da vida. E ao mascarar a realidade da vida, porque nós de forma excessiva enaltecemos a nossa personalidade com as nossas vaidades e egoísmo, nós não conseguimos ter uma visão maior, uma visão espiritual. Com isso, nós começamos a ter comportamentos se desligando, se desvencilhando da realidade espiritual. Vivemos sem rumo, sem equilíbrio, porque nós negamos a vida maior. E Laerte, com este comportamento em que ele ele fingiu, segundo as palavras da mãe de André Luiz, ele fingiu, viciou, corrompeu sua visão espiritual e restringiu o padrão vibratório. E, em função disso, Laerte desencadeou, criou no seu mundo íntimo comportamentos de fugas à realidade da vida maior. Ele priorizou os valores transitórios da vida passageira, a vida corporal, que tem valor educativo, mas não definitivo, no sentido de nós ficarmos aqui. Sabemos que um dia nós iremos retornar à pátria espiritual. E o Laerte, ele mascarou a vida, ele mascarou a realidade da vida maior. Com isso, ele negou, primeiro, a necessidade de mudar, de se transformar moralmente para melhor. Negou também, o Laerte, com estes comportamentos em que ele foi infiel à sua esposa, a mãe do André Luiz, ele também negou os processos desafiadores do nosso mundo íntimo, quais sejam. Se tenho comportamentos de irritabilidade, comportamentos que vão violando as leis divinas,
em meu mundo íntimo, devo superar tais desafios, procurar estudar as profundezas da minha alma e não aceitar as inclinações que vão perigosamente manipular, alienar o meu psiquismo, as minhas emoções, e negando a dinâmica, o valor da vida maior, quais sejam evangelizar os nossos espíritos, tornar a nossa vida na alegria cristã, vibrante no bem. Então, amigos, o pai de André, Laerte, negou estes valores espirituais, estes valores luminosos que norteiam a vida maior. E quando ele nega o autoenfrentamento, isto é, superar essas facetas enfermas em nós, porque se nós encarnamos e em plena vida material, em plena vida física, eu nego a minha família no sentido de respeitabilidade, ter uma vida dupla. Em casa, eu vivo aquele comportamento superficial, aquele comportamento que não identifica o toque da luz do mundo maior, e vou aceitando estes comportamentos venenosos e nego a vida imortal que permeia tudo e envolve a tudo. Então, amigos, o pai do André Luiz, lamentavelmente, ele deu passos errados, equivocados na vida em que ele deixou de forma equivocada, ele deixou o mundo material através da morte física e ele foi envolvido por estas duas entidades que envolvem estas duas entidades femininas no umbral, o Laerte. Elas viveram com o Laerte na última encarnação, na condição de amantes. Nessas relações fora do casamento. E com isso, ele centralizou os seus interesses pessoais, negando o interesse do divino nele, que reina, que acontece, porque nós temos uma divindade em nós, que se encontra adormecida e ela é despertada pouco a pouco por comportamentos de equilíbrio, comportamentos moderados, de prudência. Com isso, amigos dos estudos, o Laerte se encontra neste ambiente do umbral há 12 anos, segundo o capítulo 16 do livro Nosso Lar. E a mãe do André diz que ela tentou, juntamente com Clarencio e outros núcleos de espiritualidade, a fim de que pudessem ajudar Laerte, o pai do André, naquele ambiente, no umbral, naquele ambiente sombrio de vibrações pesadas. Mas ela mesmo orientando o seu filho nesta conversa saudável, salutar, ela diz que o pai do André, ele precisa viver o arrependimento eficaz, a fim de que ele possa melhorar as suas vibrações e ser amparado pelos mentores, orientadores da vida maior. E nós temos um pensamento, um raciocínio, uma lógica luminosa do mentor Emmanuel que podem nos ajudar a entender o comportamento do companheiro da mãe de André Luiz, Laerte. Segundo Emmanuel,
Isso se encontra no livro Fonte Viva, no capítulo A Cortina do Eu. Emmanuel diz que nós temos o eu infantilizado, imaturo, e este eu cria uma cortina em que nós não conseguimos entender, visualizar a vida com a sua realidade, com as suas riquezas, com os seus processos educativos. Então nós visualizamos os acontecimentos, os fatos, as circunstâncias da vida com este véu, esta cortina que dificulta a visão espiritual, as reflexões da nossa caminhada aqui na Terra. E ele diz o seguinte, no livro Fonte Viva, no capítulo A Cortina do Eu. Ele diz: por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Então, amigos, o Laerte, com seu eu, envolvido por este véu, por esta cortina, ele pouco via, ele pouco penetrou nos valores superiores da vida quando estava encarnado. E esta visão viciada, corrompida, conduziu ao pai do André mentalmente a se fechar nesses comportamentos nocivos. E quando ele estava aqui na nossa dimensão física, ele considerou normal fingir perante a sua esposa, que hoje tenta erguer o seu marido, a mãe de André. Ele fingiu as relações. Ele fez pouco caso do sagrado que a família representa. E nesse fingimento, da qual ele mascarou a realidade da vida, ele lamentavelmente perdeu a existência, a encarnação. Então, quando o mentor Emmanuel orienta a todos nós que o eu pode gerar véus, pode dificultar a nossa visão através de cortinas, véus em que pouco vemos as circunstâncias, os fatos criados por nós mesmos, nós nos conservamos em lamentáveis cegueiras, ficamos cegos, não percebemos a vida plena, rica em processos educativos e valores do mundo maior, esse mundo que devemos cultivar em nossa intimidade. Então, amigos dos estudos, sejamos a mãe de André Luiz em seus comportamentos equilibrados e a missão da mãe de André Luiz, segundo ela relatando para seu filho nesse diálogo do capítulo 16, a missão dela é a renovação do espírito de cada familiar. Ela vai incentivar a renovação dos corações, dos parentes, sejam eles o marido dela, Laerte, o próprio André Luiz, Clara, Priscila, suas filhas também. Então, amigos, sejamos espíritos bondosos, vamos evitar de escolher as ilusões da vida, vamos priorizar a imortalidade, o eterno, que reinam em todo o universo, e vamos nos ajustar às leis superiores que são sagradas, e tais leis vão nos conduzir à felicidade maior.
Fiquem na paz, que Jesus possa nos abençoar aqui em nosso mundo corporal e que tenhamos a coragem, perseverar sempre e nunca desistir, porque se existe noite, também existe o amanhecer, trazendo as claridades do sol, convidando a todos nós que a vida possui valores, respostas que vão confortar os nossos corações. Fiquem na paz.